O Marcos perguntou o seguinte: bom dia, Caio. A subvenção para investimento a partir de crédito presumido do ICMS de Santa Catarina é acrescido como outras receitas no lucro presumido? Marcos, a gente não tem nenhuma previsão legal expressa que exclua da base de tributação do lucro presumido esse crédito que é colocado no resultado. Então, sim, a gente tem o tratamento das subvenções para investimento até 2023 pela regra antiga, né? Olhando lá a Lei 12.973 de 2014, artigo 30, aquela coisa toda, mas ali fala sobre lucro real. A gente tem o tratamento das subvenções para investimento a partir de 2024, que inclusive nós teremos um curso dentro do CSM só sobre subvenção para investimento, já dando esse spoiler, né? Mas a gente não tem uma previsão expressa sobre excluir da tributação pro lucro presumido, tá? Então, o que acontece? Quando você tem esse crédito tributário, né? Esse crédito de ICMS que é gerado, esse crédito presumido de ICMS que é gerado, se ele não é gerado a partir de uma aquisição ou se ele não é gerado a partir da construção de um passivo, a contrapartida vai ser o resultado. Vamos pensar assim, como é que eu faço o lançamento contábil do crédito presumido? Eu vou debitar o ativo, esse crédito que eu passo a ter, né? Esse direito que eu passo a ter, que é o crédito presumido. Se isso viesse, por exemplo, a partir de um ativo, eu debito o crédito tributário que eu tenho, né? ICMS a recuperar, por exemplo, e eu creditaria o ativo. É o que acontece quando você tem um crédito tributário decorrente de uma depreciação ou a partir de uma aquisição de um estoque. Então você vai ter a contrapartida no ativo ou eventualmente no passivo, né? Quando você tem ali uma aquisição de estoque, por exemplo, que te dá direito a crédito. Você debita o tributo a recuperar, debita o estoque pelo valor líquido, credita fornecedores, por exemplo, né? Então, perceba, nesses casos a contrapartida está no ativo ou no passivo. Quando você ganha um crédito, você vai ter esse crédito porque sim. Isso não está sendo descontado de um ativo, isso não está sendo descontado ou criado a partir de um passivo. Você está ganhando isso. Então você tem o débito do crédito tributário a recuperar no ativo e um crédito de resultado. Tá? Então você debita o ativo a recuperar, você credita um resultado. Esse resultado acaba sendo como que outras receitas, beleza? Então esse outras receitas no lucro presumido, e RPJ, contribuição social no lucro presumido, é tributado integralmente, base 100%. Você teria que ter uma previsão expressa de excluir da base de tributação. Do contrário, vai valer aquilo que o regulamento do imposto de renda traz pra gente, né? Da inclusão, da adição integral na base do RPJ da CSLL para fins de tributação do lucro presumido. Bom? Lembrando que toda empresa do lucro presumido, ela é do regime cumulativo de PIS e COFINS, certo? Então, só pra gente complementar aqui, né, tá colocando acrescido como outras receitas, eu imagino que o Marcos tem muita clareza de que a pergunta dele é exclusivamente sobre RPJ e CSLL. Então, eu pararia a resposta aqui. Agora, se a gente for avançar e falar, por exemplo, de PIS e COFINS, eu não tenho PIS e COFINS porque uma empresa do lucro presumido, ela é do regime cumulativo de PIS e COFINS, e o regime cumulativo de PIS e COFINS só tem PIS e COFINS sobre aquilo que é da atividade, como regra geral. PIS e COFINS não tem incidência no regime cumulativo sobre outras receitas, sobre receitas financeiras e sobre os ganhos de capital. Beleza? Resolvido, Marcos? Ah, Caio, mas essa pergunta do Marcos aqui é sobre o lucro presumido. E se fosse no lucro real? Aí no lucro real, como eu falei, para IR contribuição social, você tem a previsão de não tributação do IRPJ e da CSLL sobre o lucro real. Falando de 2023, aquela regra, né, de simplesmente criar a reserva. E em 2024, você tem um crédito tributário que você tem que se habilitar, aquela coisa toda, beleza?